Muito boa noite, meu irmão. A graça e a paz do Senhor esteja contigo nessa noite, com a tua família, com todos os teus. A minha oração é que Deus possa iluminar os nossos olhos, possa ouvir a tua oração, possa alcançar a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo um texto com vocês. Ele está lá no segundo livro dos Crônicas, as Crônicas dos Reis de Israel e os reis de Judá. E você pode abrir comigo lá em 2 Crônicas, no capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 7. Aqui conta um pouco da história do rei Asa, que era um rei de Judá. O rei Asa, eles tinham sido invadido, todo Judá tinha sido invadido, e ele pediu ajuda a outro rei. Chegou, mandou dinheiro, mandou prata para o rei da Síria, e falou assim, vem aqui me ajudar, porque eu não sei o que eu vou fazer. O rei da Síria foi, e ele foi ajudado. Logo após tudo isso, começa o nosso texto, que está lá a partir do versículo 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. Eu vou parar por aqui. Deus, Ele mandou um recado para o rei, falando, olha, por que você foi pedir ajuda para outra pessoa? Eu não te ajudei todas as vezes que você precisou. Todas as vezes, e aqui ele fala de uma guerra que houve, né? Com os etíopes e com os líbios. E aí ele fala para o rei, olha, o Anani, os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando pessoas para fortalecer. Vou repetir, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam todo o coração. Eu vejo aqui várias lições, eu quero reforçar só duas. Primeiro, busque sempre ajuda em Deus. Se tem alguém que vai te ajudar todas as vezes, se tem alguém que vai te orientar todas as vezes, é Deus. A gente geralmente, né, o ser humano, a gente quando não tem outra alternativa, eu falo agora só Deus para me ajudar. Só que neste caso, Deus é a última escolha, Deus é o último pedido. E Deus estava ensinando ao rei, Asa, olha, vem a mim em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele fala que Deus nos procura. Não é o homem que procura a Deus, sempre foi Deus que procura o homem. E aqui está falando, olha, os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que lhe dedicam o coração para fortalecer. Meu irmão, você está precisando ser fortalecido nesses dias. Você está buscando força de Deus. Eu quero dizer que o Senhor está passando os olhos sobre você, procurando você para te fortalecer. Entenda que Deus é a nossa única saída. Não a última, é a primeira. E que Deus te procura. Procura um coração como o teu. Procura um coração inteiramente em Deus para te fortalecer. Que o Senhor, meu irmão, te fortaleça nessa noite. Que o Senhor, meu irmão, fortaleça você todos os dias da sua vida. É só lembrar de buscar Ele em primeiro lugar. E só lembrar de dar a Ele todo o seu coração. E que Deus possa nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, graça e paz. Quero te convidar que nesse momento você possa louvar o Senhor, adorá-lo conosco. Essa canção convida o Espírito Santo de Deus, diz que tu és bem-vindo aqui.
e que você possa, juntamente com a sua família, cantar conosco nesse momento. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo no meu lar, na minha casa, na minha vida. Convide o Espírito Santo e cante conosco esta canção. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar
Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da Palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. É nessa certeza de que somos apenas mordomos, que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas: transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
Graças e paz, irmãos, é com imenso prazer que nós estamos aqui para dividir com os irmãos mais um pouco daquilo que o Senhor Jesus tem derramado sobre as nossas vidas nesses dias. Uma palavra vinda dos céus que tem incomodado meu coração e mais do que isso, tem me levado a refletir sobre a crise. Nós vivemos num momento muito complicado e quando pensamos crise, eu creio que o pensamento de todos vai para um lado só, que é encontrar uma solução para a crise que vivemos. Seja ela o coronavírus que está aí, a pandemia, enfim, ou qualquer outro tipo de crise que vivamos. Mas vamos pontuar algumas coisas. Crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações podem ser físicas ou simbólicas. Crise também é uma situação complicada e de grande escassez. Em qualquer caso, a crise é um tempo de decisão, onde se escolhe entre reconstruir ou decair. Crises trazem momentos de dificuldades, mas representam também momentos únicos para virar o jogo. Resumindo, crise é o momento que nós escolhemos, é o momento que nós podemos escolher dar a volta por cima. Ninguém dá a volta por cima quando está tudo bem. Se está tudo bem, não há por que dar a volta por cima. Só que neste momento de crise, é necessário e possível dar a volta por cima. E é aí onde nós tiramos forças de onde não tem, aí é onde nós lutamos com os braços que muitas vezes não temos, mas normalmente chegamos do outro lado, vitoriosos. E eu quero pensar um pouco sobre isso à luz da Bíblia. Por que à luz da Bíblia? Porque a Bíblia, ela trata da nossa vida enquanto seres humanos. Ela trata da nossa vida enquanto servos de Deus. Ela trata da nossa vida em todos os âmbitos e em todos os ângulos. Afinal de contas, quem nunca passou por uma crise familiar, uma crise relacional, uma crise financeira, saúde, enfim, qualquer tipo de crise? E é interessante que na palavra de Deus nós encontramos várias formas de trabalharmos a crise no nosso coração. O grande questionamento que nós devemos fazer não é com relação à crise em si, mas como nos posicionamos diante da crise. Para isso eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses 4, no versículo 4 até o versículo 10. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem comigo. Filipenses 4, do versículo 4 até o versículo 10. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Paulo é grato à igreja em Filipos.
Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, para a gente começar a discorrer a despeito desse texto. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha com teu Espírito, abrindo, Deus, as nossas mentes, clareando o caminho, para que esse texto seja entendido no ambiente em que vivemos hoje, um ambiente de crise, de incertezas, de medos, onde eu, os meus irmãos, muitas vezes somos acometidos de medos, e esses medos nos pegam e tendem a nos colocar para baixo. Mas eu pretendo, Deus, encontrar nesse texto os motivos pelos quais nós devemos continuar essa caminhada sem desistir. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele foi escrito no momento de crise de Paulo. Paulo estava preso. Nessa situação, ele escreve para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja interessante de se lidar, tinha alguns problemas, mas Paulo vai tratar ela sobre aquilo que mais pega ali no coração daqueles irmãos. E ele começa falando sobre um tempo onde eles deveriam buscar a Deus de uma forma um tanto interessante. Lembremos que Paulo estava preso, então logo Paulo estava vivendo uma crise. E vivendo essa crise, Paulo diz o seguinte, aí no primeiro versículo, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Em tempo de crise, é importantíssimo nós permanecermos alegres no Senhor. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é neste tempo de crise, de incertezas, de problemas, alegrem-se no Senhor. Vejam bem que não é uma alegria que nasce em mim, que nasce no meu coração, que nasce de mim, mas é uma alegria que nasce no Senhor. Alegrem-se no Senhor. A carta escrita para a igreja de Filipos é a que Paulo mais fala sobre alegria. A carta aos Filipenses é a carta que mais fala e toca no assunto alegria. Será que aquela igreja tinha algum problema com alegria, com tristeza? E Paulo estava querendo trazer isso à tona? Olha, eu não sei exatamente se a igreja tinha esse problema, mas eu quero te dizer uma coisa, que Paulo estava vivendo uma crise, e lá nesse momento de crise ele vira para os irmãos e fala, alegrem-se no Senhor. E eu continuo dizendo, alegrem-se. E aí, eu quero trazer situações corriqueiras do nosso dia a dia, casamento, uma formatura que não deu certo, promoção no trabalho que você vinha esperando e não saiu, um presente que você estava esperando e esse presente não veio, elogios, reconhecimento, enfim, vários tipos de situação que esperamos. E isso nos causa tristeza, porque afinal de contas, nós somos um apanhado geral daquilo que nós crescemos sendo educados para ser. A mudança que vem quando Cristo entra na nossa vida é que é preciso ser colocado em conta aqui. Porque situações vão continuar deixando a gente triste. No entanto, a Bíblia diz nesse texto que é possível encontrar uma alegria em Jesus Cristo, apesar da minha e da sua tristeza. Uma das coisas mais interessantes sobre isso é que todos nós estamos acostumados a alegrias palpáveis. Alegrias, como eu disse sobre situações agorinha, alegrias palpáveis. Nós ficamos felizes por um casamento que aconteceu, pela formatura que chegou, nós ficamos satisfeitos e felizes pela promoção no trabalho. Há pouco tempo estávamos tristes pelos mesmos motivos. Porque nós somos palpáveis, nós queremos coisas onde podemos nos pegar e nos segurar. Só que existe uma alegria que vai além disso. Existe uma alegria que não se trata daquilo que eu e você estamos vivendo. É a alegria da esperança de se ter um Cristo que um dia morreu na cruz por mim e por você. É a alegria de entender que tudo que tem aqui nessa terra é passageiro.
É a alegria de entender que não há coronavírus, que não há problema algum que vá me separar do amor de Cristo. É a alegria de entender que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. A nossa alegria então deixa de ser palpável e passa a ser espiritual. Porque o corpo físico, a mente física, pode estar sim triste, mas a minha alegria no Senhor, essa não passa. Porque eu tenho certeza de um depois, eu tenho certeza da esperança que o Cristo me dá, eu tenho certeza que eu não estou passando pelo vale da sombra da morte sozinho. Lá no Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor não vai me deixar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E isso é o primeiro ponto de toda uma caminhada. A primeira coisa que aprendemos em Cristo é que somos sim felizes, somos sim alegres. E isso não se trata do nosso estado de espírito momentâneo, porque no meu estado de espírito momentâneo eu posso estar triste, mas a minha alma se regozija em Cristo Jesus, o Cristo da minha salvação. E eu quero que isso fique cravado no seu coração nesse dia. Eu quero que nesse tempo fique cravado no seu coração. Talvez você está há dias dentro de casa sem sair. Talvez a sua esperança de sair já está se esgotando. Talvez quando você olha para toda a bagunça que virou o nosso mundo, talvez quando você olha para tudo que vem acontecendo, você fala, não existe mais esperança. Eu quero dizer exatamente o contrário. Há esperança sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nesse momento, não se trata de uma alegria que vem de nós, mas se trata de uma alegria que vem de Deus, e essa alegria faz com que nós transbordemos amor. Vejam bem comigo o versículo 5, diz bem assim, ó, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Esse texto, ele é muito rico, e nesse versículo especificamente, ele vai dizer assim, ó, que a vossa amabilidade, conhecida por todas as pessoas, seja conhecida por todos, o quanto existe amor aí dentro de você, um amor que pode não vir de você, mas que vem do Cristo da cruz. Nesse texto, o versículo 5, ele está em cima de uma marca que todos nós devemos ter. Nós devemos ser amáveis. As pessoas devem encontrar em nós um porto seguro de amor. Não estou dizendo que nós temos que ter resposta para tudo, mas nós devemos amar em tudo e em todos. Ser amável, nesse contexto aqui, não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Em muitas versões, esse versículo vai falar sobre moderação. E eu quero lembrar o que diz o pastor Ariovaldo Ramos, no seu livro Pare de Sofrer. Ele diz o seguinte, seja conhecido por ser moderado em tudo o que faz, come e bebe, seja conhecido por sua tranquilidade, principalmente no trato com o próximo, seja conhecido pelo carinho e segurança com que cuida de sua família. Como você é conhecido? Esse versículo vai falar exatamente sobre como você deve ser conhecido. Pense bem, é preciso ter uma carga de amor muito grande dentro de si para conseguir ser amável em todas as situações. Existem situações onde eu perco a paciência, e você também, eu tenho certeza. No entanto, esse texto diz, para eu ser amável e ser conhecido por isso, para que eu seja conhecido por isso, as minhas atitudes devem ser de amor. Primeiro, eu tenho uma alegria que nasce em Deus, uma alegria que nasce no Cristo da cruz, e essa alegria gera em mim um amor que nem eu mesmo consigo explicar. E aí, nós vamos para o terceiro ponto desse texto. O terceiro ponto diz sobre desfrutar
da presença de Deus. Vamos ler o versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica e ação de graça. Ele está falando aqui para que todas as nossas ações, tudo aquilo que somos e fazemos, sejam conhecidas diante de Deus. Nós lutamos todos os dias contra a ansiedade. Quem aqui, você que está aí me assistindo, nunca teve problema com a ansiedade? Eu costumo dizer nos cultos de jovens, onde eu falo sempre, que a ansiedade é o mal do século. Você conversa com uma criança de 5 anos, ela tem problema com ansiedade, e você conversa com uma senhora de 60 anos, ela tem ansiedade. A ansiedade tem tomado conta do homem. Só que a Bíblia vai dizer para nós exercitarmos, levar isso, as nossas petições à presença de Deus. Vamos lembrar da história de Marta e Maria? Marta estava lá lavando a louça e Maria sentada aos pés de Jesus. Não vou entrar no mérito de quem estava certo e quem estava errado, mas o grande negócio que se deve entender nisso aqui é que a presença de Deus, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. A verdade é que somos ansiosos porque não confiamos em Deus. A verdade é que somos ansiosos porque temos o ímpeto de tentar resolver as coisas na força do braço. A verdade é que eu e você deveríamos buscar muito mais a Deus do que buscamos, para que assim tivéssemos com Ele um relacionamento, onde nós pudéssemos desfrutar da presença do nosso Senhor. E desfrutar da presença de Jesus Cristo na nossa vida, não é simplesmente crer que Jesus Cristo está fazendo algo bonito, numa situação específica, pedir aí um monte de milagres, um monte de coisas, mas é simplesmente reclinar a nossa cabeça no colo de Jesus e dizer: Jesus, eu não aguento mais, só me deixa chorar. Porque Jesus, Ele te conhece, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe os intentos do seu coração. Então, em tempo de crise, como é que nós vivemos agora? Meu querido irmão, em nome de Jesus, desfrute da presença de Deus. Para que Ele, como diz aí no final do versículo 6, declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas com ações de graça, para que Ele, o nosso Deus, gere paz no seu coração. Para que Ele gere no seu coração algo diferente. Para que no seu coração você encontre em Deus o fim da ansiedade. Em tempos de crise, é incrível como a ansiedade toma conta do nosso coração. Nós, por vezes, tomamos atitudes em meio à ansiedade. Aprenda uma coisa: a ansiedade nunca é uma boa conselheira. A ansiedade sempre nos põe para baixo. A ansiedade sempre nos leva para um caminho onde não é o caminho que Deus destinou para mim e para você. Creia nisso, meu irmão. Continuando, o nosso próximo ponto que eu quero trazer para os irmãos é o clamor. Em tempos de crise, é interessante como nós tendemos a buscar resultados positivos. Nós ficamos desesperados por resultados positivos, afinal de contas, já estamos vivendo em crise. E aí, nós temos um monte de problemas. Deixa eu te falar, a primeira coisa a se fazer no tempo de crise é clamar a quem pode nos dar uma resposta. Continuando aqui no versículo 6, onde eu venho trabalhando com os irmãos aqui: sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica de ação de graça. Clamar, Deus, está doendo. Deus, estou sofrendo. Deus, esse momento que nós estamos vivendo como país, como igreja, como cidade, como família, não é um tempo bom, é um tempo de dor. Nós temos sofrido. Leve a sua petição a Deus.
Não leve a sua petição a quem não tem resposta para você. Leve os seus problemas, leve as suas lutas, leve as suas ansiedades aos pés do Senhor, porque o Senhor Jesus é quem tem resposta para você. E ele continua no versículo 7, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, a paz que ultrapassa aquilo que você entende, essa paz, ela guardará o seu coração e o vosso pensamento. E ela não vai só guardar, ela vai guardar em Cristo Jesus. Lembra lá do primeiro versículo que nós trabalhamos sobre a alegria? A nossa alegria não é porque estamos alegres, é porque nós temos um Cristo. É em Cristo que estamos alegres. E essa alegria gera uma paz que é algo sobrenatural, porque estamos em Cristo. E em Cristo temos respostas. Em Cristo sabemos onde vamos chegar. Meu irmão, é muito simples essa conta. Aqui na terra nós teremos aflição, mas no final nós teremos o céu. Temos falado muito pouco, tenho acompanhado pregações de várias igrejas, de vários pastores, tem se falado muito pouco sobre o céu. Nós vamos chegar no céu, haverá o dia em que Jesus Cristo vai vir nas nuvens e vai buscar a mim e a você, então toda lágrima será enxugada, então toda dor será retirada, toda ansiedade, todo problema que você tem vivido, e nós viveremos a perfeição daquilo que Deus o é em mim e em você. Por isso, em tempo de crise, pense como um servo de Deus. É o nosso quinto ponto. Pensar como um servo de Deus. E como que se pensa como um servo de Deus? No versículo 8 nós temos uma resposta fantástica. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, nisso pensai. Meu querido, eu não sei como você tem alimentado a sua mente. Eu não sei se você tem passado horas e horas na frente do jornal vendo notícias ruins. Eu não sei se você tem tirado esse tempo e feito maratona de Netflix, não sei. Mas eu sei o que você deveria estar fazendo e talvez não esteja. Você deveria estar exercitando esse versículo 8 junto comigo. Porque em tempo de crise é muito fácil se perder dessa direção. É muito fácil em tempo de crise a gente esquecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. E a gente começa a questionar a própria justiça de Deus. Deus, por que estou vivendo isso? Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que somos fortes? Por que somos fracos? Deus, por que um monte de porquês a gente joga no colo de Deus? E esquecemos que nós vivemos crise desde que Adão pecou lá no Jardim do Éden. A verdade é que eu e você pecamos em Adão, e acompanhamos em Adão esse pecado. A única forma de nos livrarmos disso é em Cristo Jesus, onde um dia, Ele vai vir, novamente eu vou dizer, sobre as nuvens do céu, para resgatar a sua igreja, e retirar desse auê que virou o mundo. Só que para isso, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, nisso pensai. E para concluir a minha fala hoje, Paulo nos convida no versículo 10 a pôr em prática tudo que aprendemos. Ele diz bem assim, alegre-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre a qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Perdão, versículo 9, irmãos. Tudo que aprendeste, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Não é o versículo 10, como eu informei anteriormente, é o versículo 9. Tudo que aprendeste, recebestes, ouvistes de mim, isso praticai. Paulo deixa esse texto para que aprendamos a viver em crise. Não porque a crise vai durar muito,
Não porque a crise vai destruir a gente, pelo contrário, a crise só nos torna mais fortes. Mas Paulo fala isso para nos dar um posicionamento diante da crise. E esse posicionamento é um posicionamento de esperança. E esse posicionamento é um posicionamento de se alegrar no Deus da nossa salvação. E esse posicionamento é um posicionamento onde a crise pode vir e muitas lágrimas vão rolar. E você muitas vezes vão chorar. Mas tem uma música antiga que eu gosto muito que diz: ninguém jamais explicará a paz que surge em meio à dor e a alegria do meio da dor. Ninguém. Porque essa paz e essa alegria, ela transcende o entendimento. E a minha oração nessa noite, meu querido, é que você entenda este caminho. E nessa caminhada, nós cheguemos juntos a um lugar onde seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Onde o Cristo da cruz é aquele que movimenta a minha e a sua vida. Onde o Cristo que um dia morreu na cruz e levou sobre si os meus pecados, Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Por isso Paulo diz: agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque esse Cristo um dia disse que Ele iria voltar para levar os que são seus. Então, meu querido irmão, minha irmã, eu não sei como está o seu coração aí agora. Eu não sei o quanto você tem sofrido nesses dias. Talvez você tenha uma empresa e essa empresa quebrou. Você tivesse uma empresa e ela quebrou. Talvez a sua família não está reagindo bem a esse momento. Talvez você mesmo aí dentro não está reagindo bem. E talvez um monte de coisa, um monte de talvez pode surgir aqui. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Que em Cristo você encontra saída. Porque lá no Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Deus, que neste momento de crise nós possamos encontrar esperança diante da cruz. Nós possamos encontrar esperança, Deus, naquilo tudo que o Senhor nos ensinou. Que a nossa mente seja cheia daquilo que vem do céu. Que nós não estejamos nos enchendo aqui da terra, mas estejamos nos enchendo daquilo que é eterno e que é a eternidade que o Senhor plantou no nosso coração. Que essa eternidade seja o norte para o qual estamos caminhando. Que caminhamos para uma eternidade. Que caminhemos, Deus, para uma eternidade aos Seus pés, te louvando e te adorando, te conhecendo todos os dias. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ver, Deus, e trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Não permita, Deus, que Satanás encha a nossa mente com coisas que vão nos derrubar, que vão nos colocar para baixo. Mas em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos levantar a nossa cabeça e saber que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que essa palavra encontre terreno fértil no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Fique em paz.